Kátia Soriano de Oliveira, sócia do Bratax, e apresento hoje o quarto episódio do Chat Bratax, videocast que periodicamente abordará temas em alta no direito tributário de forma objetiva, destacando os principais pontos controvertidos de cada matéria, de acordo com a jurisprudência e a legislação de regência. No episódio de hoje, trataremos do Stock Options, a tributação da renda e previdenciária nos planos de compra de ações, notadamente porque a discussão jurídica a respeito do assunto não é madura para a qualificação de sua natureza jurídica. A controvérsia que se coloca em debate é saber se os contratos de plano de ações estão diretamente vinculados ao contrato de trabalho como forma de remuneração, sendo base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e ao imposto de renda da pessoa física, ou se o contrato possui natureza mercantil, passível de incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Além disso, quanto ao imposto de renda, há discussões relativas ao momento da ocorrência do fato gerador e o montante a ser tributado. O entendimento da Receita Federal é que, de acordo com como os pagamentos baseados em ações são registrados em livros contábeis, conforme determina o CPC 10 e artigo 168, parágrafo 3º e 187, inciso 4º da Lei das Sociedades Anônimas, as empresas estariam confessando de que tais valores são verdadeiros pagamentos para os funcionários, configurando aí remuneração pelo serviço prestado. Além disso, a Receita Federal fundamenta o seu entendimento com base no artigo 33 e parágrafos da Lei 12.973, que trata do reconhecimento da despesa relativa a pagamentos de ações como forma de remuneração dos serviços prestados pelos empregados. Como argumento contrário, tem que as normas tributárias e contábeis não têm o condão de alterar a forma e a essência de um conceito ou instituto. O conceito da remuneração está definido pela legislação trabalhista. Além disso, a Lei 12.973, ela foi editada com a finalidade de alinhar as normas contábeis e tributárias de acordo com o artigo 58, a previsão da neutralidade fiscal. No âmbito do CARF, para fins de definição da natureza jurídica, se mercantil ou remuneratória, os julgados têm levado em consideração a forma de adesão do plano, a forma de opção do exercício de ação, a onerosidade, risco, relacionamento com a meta de performance e recorrência da oferta do plano. Diante de diversas discussões no bojo do processo administrativo, o STJ afetou a matéria sob o rito de recurso repetitivo e representativo de controvérsia para julgamento em conjunto dos recursos especiais 2.069.644 e 2.074.564. O tema 1226 delimitará a seguinte controvérsia: definir a natureza jurídica dos planos de ações, de compra de ações de companhias por executivo, No Citibank, aí passei por outras instituições financeiras como a BN Real, o Bank Boston, depois também trabalhei no Santander, na Espanha, e fiz um MBA também, especializado em recursos humanos, e por fim trabalhei na CETIP, e que foi comprada pela Bolsa em 2017, 18, e estou há 10 anos já na B3, e agora como diretora de pessoas. Então, muito prazer aqui estar com vocês e obrigada pelo convite. Obrigada, Renata, pelas suas palavras iniciais. Vamos começar aqui o debate
E eu vou fazer a primeira pergunta. Você poderia compartilhar algumas experiências em grandes empresas nacionais e estrangeiras de como enxerga as diferentes situações de pacotes de remuneração de empregados e diretores, em que há um componente stock options como ferramenta de atração e permanência? Claro. Acho que em todas essas empresas que eu trabalhei, de alguma forma a gente trabalhou com incentivos de longo prazo, sendo stock options ou algum outro incentivo. Mas o programa de opção de compra de ação, ele basicamente é um instrumento de remuneração variável de longo prazo. Então ele tem um diferimento envolvido e é um instrumento que as empresas podem oferecer para pessoa-chave dentro da companhia, normalmente executivos ou profissionais especializados dentro da companhia. Ele é um diferencial dentro do pacote de remuneração total, e o principal objetivo desse instrumento é reter os talentos e também atrair talentos de mercado, porque eles têm em troca desse instrumento uma participação na companhia. E essa retenção ela se dá porque esses programas prevêem um diferimento que normalmente acontece de 4 a 5 anos. Então, por isso que ele é um instrumento tão efetivo na retenção de executivos dentro das companhias. E o que stop options é e como funciona? Que variedade de situações você já vivenciou? A variedade de planos para a contratação dos funcionários? Como gestora de RH, como você enxerga o uso da ferramenta para atração e retenção de talentos? Bom, então, o que é stock options, né? Ele é um direito de compra de uma ação futura a um preço pré-determinado. E a gente considera também um limite de tempo para o exercício dessas opções. Ele é um instrumento de remuneração que é usado por companhias de capital aberto ou fechado, e ele tem alguns macro objetivos, né? Então, além da retenção e atração, que a gente falou um pouquinho, ele tem como objetivo o alinhamento dos interesses dos acionistas com a remuneração dos beneficiários. Ele tem um alinhamento, também de longo prazo com a remuneração, e o pacote, né, o pacote de remuneração total dos funcionários, porque ele prevê um upside aí, um incremento possível dessa remuneração. Ele também tem como objetivo uma superação de resultados da companhia, o que gera também um retorno maior para esse beneficiário. A retenção, por ter o diferimento, então você só vai exercer a totalidade desse benefício se você permanecer na empresa pelo prazo total do programa, que normalmente são 4 a 5 anos, e ele é um diferencial competitivo no pacote de remuneração para pessoas que estão no mercado e sabem que podem entrar numa companhia que tem esse diferencial, que pode ser algo que tenha um retorno muito grande sobre esse investimento inicial. Qual o grau de dificuldade de ajustar uma realidade brasileira do uso do plano de ações concedido pelas multinacionais, que são viáveis em outros países, diante da realidade brasileira, né, do posicionamento da Receita Federal e pretender tributar o plano como remuneração? Então, eu acho que o plano de stock options, ele não vai servir para qualquer empresa, né, eu acho que tem vários instrumentos de incentivo de longo prazo, mas falando especificamente do stock options, eu entendo que ele seja mais aderente para empresas que têm uma previsão de crescimento acelerado. Então podem ser startups ou empresas que estão adquirindo outras empresas, porque tem que ter um resultado que seja acelerado o suficiente para que seja reconhecido de forma significativa pelo beneficiário. Então, ele deveria garantir, né, sem ter tem que ter o risco do investimento crescer ou não, mas ele deveria ter uma previsibilidade de um crescimento maior, tá. Nas empresas que têm um resultado mais constante, mais, estabelecidas, talvez não seja o melhor instrumento para a gente usar, porque talvez não tenha esse upside tão grande. Mas isso tem que ser avaliado dentro de todas as empresas que eu trabalhei, eu falo que é uma tríade, né, a área de pessoas, olhando e desenhando esse modelo, entendendo como ele está sendo usado para o mercado, a área de finanças, para entender esse retorno, né, e o quanto que isso custa para a companhia, até por conta de tributação, e o retorno que essa companhia vai ter de resultado, e o beneficiário também vai ter esse resultado, e a área jurídica, entendendo quão aderente esse plano está, de acordo com a legislação vigente. Então, acho que é muito importante a gente ter esses 3 olhares aí para determinar se o stock option é ou não um plano, aderente para aquela empresa e para aquele momento da empresa. E Renata, na sua visão, quais são os pontos de atenção que as empresas devem ter para oferecer o plano de compra de ações aos seus empregados?
Eu acho que o mais importante é a gente respeitar alguns princípios que a gente fala do stock options para configurar efetivamente um plano de opção de compra de ação. Eu vou citar aqui alguns deles, tá? Então, ele tem que ter voluntariedade, tem que ser opcional para o beneficiário. A empresa oferece e ele tem a opção de aderir ou não a esse plano. Facultatividade, então, além dele poder escolher, ele também tem que poder, lá no momento de exercício, quando o plano tiver vested, né, que a gente chama, ele também pode escolher exercer essas opções ou não. Uma outra coisa que a gente fala que caracteriza o plano é a onerosidade, então tem que ter um investimento, um aporte financeiro da parte do beneficiário, então isso tem que estar configurado no plano. A parte de risco, né, como a gente também citou, tem que ter um investimento, mas ele também assume um risco desse investimento subir ou descer. Então, ter uma valorização ou não desse investimento e não dá para ter uma garantia de ganho na largada, tá? Uma outra característica também é o preço de exercício, então a gente deveria ter uma previsão de uma referência dessa cotação no momento do fixing do contrato. Ter um período de vesting que a gente fala que pelo menos 12 meses para você começar a exercer esse plano, mas uma durabilidade aí de 4 a 5 anos para você ter o fim desse programa. E acho que o mais importante é respeitar todos os requisitos legais para configurar esse plano, e um deles, por exemplo, é estar previsto no estatuto da empresa. E aí, como você comentou desses principais requisitos, você bem comentou com relação ao risco e a questão do preço do exercício. Na sua opinião, você acha que o custo da ação no momento da aquisição deve ser relevante, por esse motivo estaria atrelado ao risco? Acho que sim, acho que é importante o custo da ação e o risco, né, são importantes como critérios que, configuram o plano. A gente falou então que tem que ter um investimento da parte do beneficiário, por isso também configura esse risco do investimento valorizar ou não. Isso também tem que estar previsto nas cláusulas e características do plano de cada empresa. É muito importante que isso já esteja previsto e que cada empresa também consiga colocar isso dentro do programa e do plano de stock options dentro da companhia, porque esse risco que o beneficiário toma para adquirir essa opção de compra, ele está atrelado à sua performance. Então, é um ganha-ganha aqui. A pessoa vai ganhar o direito a exercer esse plano, ele vai performar mais, a companhia vai, por consequência, ter um resultado maior, uma superação de resultados, isso aumenta a lucratividade, já que a pessoa se torna sócia, né, da companhia, isso também aumenta o retorno para o funcionário. Então, como vocês podem verificar, há uma grande diversidade de concessão de planos de compra de ações, que, a nosso ver, não poderá ser adequado ao julgamento dos recursos especiais repetitivos pelo STJ. E, de acordo com a atual tendência, é possível que o Superior Tribunal de Justiça defina a natureza jurídica de outorga de opção de compra de ações como norteador dos demais julgados, e aí será avaliado caso a caso. E, por fim, é importante trazer uma provocação sobre o assunto no que diz respeito à reforma tributária. O projeto de lei complementar traz em seu artigo 38 a previsão de incidência do IBS e da CBS sobre o fornecimento não oneroso ou inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal da pessoa física. Por ser lista exemplificativa, como é que está previsto no parágrafo 1º, a indagação que se faz é se os fringe benefits, incluindo stock options, estariam na lista de incidência do IBS e da CBS. Teremos um grande desafio daqui para frente. Gostaria muito de agradecer a Renata Cafaro por sua participação no Chat Bratax, que nos trouxe grande contribuição pela vivência como gestora de recursos humanos em grandes multinacionais. Renata, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos por terem acompanhado essa edição do Chat Bratax e esperamos vocês no próximo episódio. Acompanhe as nossas publicações na página do Bratax no LinkedIn. Até mais!